Rafael Sanzio, um dos maiores artistas do Renascimento italiano, nasceu em 28 de março de 1483, na cidade de Urbino, no centro da Itália. Seu nascimento ocorreu em uma época de grandes transformações políticas, sociais e culturais, quando a Europa vivia a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Este período, conhecido como Renascimento, foi marcado por um renascimento do conhecimento clássico, que influenciou profundamente a arte, a filosofia e as ciências. A cidade de Urbino, localizada nas colinas da região de Marche, era um importante centro cultural da época, com uma corte que promovia as artes e as ciências. Foi nesse ambiente efervescente que Rafael começou a desenvolver suas habilidades artísticas. O Renascimento italiano foi um movimento que buscou a recuperação dos valores da cultura greco-romana, com ênfase na razão, no naturalismo e na busca pela perfeição técnica. No entanto, o Renascimento também trouxe consigo a valorização do ser humano e da sua capacidade criadora, o que ficou evidente na arte e nas descobertas científicas. Rafael nasceu e cresceu nesse contexto, absorvendo as influências culturais que moldariam sua trajetória. Urbino, sua cidade natal, era uma pequena corte renascentista governada por Federico da Montefeltro, um príncipe que se destacava por seu apoio às artes e pela promoção de uma educação refinada. Esse ambiente favoreceu o crescimento de Rafael, que teve acesso a uma formação artística que se estendia desde a pintura até a arquitetura. A arte no Renascimento, especialmente a pintura, passou a ser considerada uma atividade nobre, e os artistas começaram a ser reconhecidos como indivíduos com talento excepcional, não mais como simples artesãos. Rafael foi um dos grandes nomes que se destacaram nesse novo contexto. Desde muito jovem, ele teve contato com as artes, pois seu pai, Giovanni Santi, também era pintor e trabalhava na corte de Urbino. A presença do pai como mentor artístico foi essencial para o desenvolvimento de Rafael, que desde cedo demonstrou um talento extraordinário para a pintura. Embora a obra de Giovanni Santi tenha sido de um estilo mais tradicional, seu legado foi crucial para que o jovem Rafael se destacasse como um dos grandes mestres da pintura renascentista. O ambiente cultural de Urbino também foi determinante para a formação de Rafael. A cidade era uma verdadeira ponte entre o norte da Itália e a península, conectando diversas correntes culturais que influenciavam diretamente o trabalho dos artistas locais. Além disso, a presença de renomados intelectuais e humanistas na corte de Federico da Montefeltro proporcionou a Rafael uma educação que integrava tanto as artes visuais quanto o estudo das letras e da filosofia. Nesse cenário, o jovem artista teve acesso a uma biblioteca rica em textos clássicos, que o influenciaram profundamente e lhe proporcionaram um entendimento mais amplo do mundo e da arte. Rafael cresceu em um ambiente em que a arte não era apenas uma profissão, mas uma forma de expressão do espírito humano e de busca pela beleza ideal. A cidade de Urbino e seu patrono, o Duque Federico, estavam profundamente comprometidos com a promoção da cultura e da educação, o que ofereceu a Rafael a oportunidade de se formar como um artista completo. É importante entender que a sociedade renascentista valorizava enormemente os artistas, e aqueles que conseguiam se destacar eram vistos como quase como heróis da cultura, com um papel central no entendimento da humanidade e do cosmos. Nos primeiros anos de sua vida, Rafael foi fortemente influenciado pelo trabalho de outros artistas renascentistas, especialmente aqueles que estavam em Florença e Roma, os dois maiores centros artísticos da época. No entanto, o jovem pintor também teve acesso a modelos artísticos da tradição medieval, cujas influências permaneceriam visíveis em seu trabalho ao longo de sua carreira. Essa combinação de influências diversas, que iam do classicismo greco-romano à arte medieval, fez com que Rafael fosse capaz de criar uma síntese única que se tornaria a base de seu estilo inovador e atemporal. Ao longo do Renascimento, as cidades de Florença e Roma emergiram como os epicentros da arte, e artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Sandro Botticelli se tornaram as grandes figuras dessa revolução cultural. Rafael, embora jovem, logo se destacou em seu próprio caminho, não apenas por sua habilidade técnica, mas também por sua capacidade de integrar as lições dos mestres anteriores e dar a elas uma nova interpretação. Sua habilidade em dominar a técnica da perspectiva, do sfumato, transição suave de cores, e do uso da luz foi fundamental para que ele se tornasse um dos pintores mais respeitados de sua geração.
Entretanto, embora a arte de Rafael fosse profundamente influenciada pelos mestres do passado, ele também foi inovador, buscando sempre a perfeição em sua obra e a capacidade de transmitir emoção e harmonia por meio das formas e cores. Esse aspecto inovador de sua arte está relacionado à maneira como ele soube combinar elementos da tradição com as novas demandas do Renascimento, o que o colocou como um dos maiores representantes dessa época. A habilidade de Rafael em captar a essência da beleza humana, tanto na pintura quanto na escultura, o tornou uma figura central no desenvolvimento da arte ocidental. O contexto histórico em que Rafael viveu e trabalhou foi essencial para o desenvolvimento de sua obra. O Renascimento italiano foi uma época de grande transformação política, econômica e social, e os artistas dessa época foram profundamente influenciados pelos acontecimentos ao seu redor. Rafael, embora tenha nascido em uma pequena cidade, teve a oportunidade de vivenciar a efervescência cultural das grandes cidades italianas, como Florença e Roma, o que contribuiu para o seu sucesso. Sua obra não apenas refletiu os ideais renascentistas, mas também ajudou a definir e consolidar esses ideais para as gerações futuras. Rafael Sanzio nasceu em Urbino, uma cidade que, embora pequena, se destacava como um importante centro de arte e cultura durante o Renascimento. Sua infância foi moldada por um ambiente profundamente influenciado pelo mecenato das artes e pela promoção do saber. Urbino era governada pelo Duque Federico da Montefeltro, um grande patrono das artes, cuja corte se tornará um ponto de encontro de intelectuais e artistas. Neste cenário, a educação artística de Rafael iniciou-se desde muito cedo, e sua primeira formação foi dada principalmente por seu pai, Giovanni Santi, que também era pintor e membro ativo da corte. Giovanni Santi, embora não fosse um artista de renome comparável aos grandes mestres do Renascimento, exerceu uma grande influência sobre o jovem Rafael. Santi era um pintor cuja obra ainda refletia muitas das tradições medievais, mas ele também se preocupava em proporcionar ao filho uma formação técnica adequada, que o preparasse para os desafios artísticos da época. Rafael, desde criança, demonstrou habilidades excepcionais para o desenho e a pintura, o que fez com que seu talento fosse notado rapidamente. O pai foi o primeiro mentor de Rafael, ensinando-lhe as bases da pintura, incluindo a importância do desenho e do estudo dos antigos mestres. Além da formação técnica com seu pai, Rafael teve acesso a uma rica herança cultural devido ao ambiente em que vivia. A corte de Urbino era uma verdadeira célula intelectual, composta por filósofos, poetas e artistas. A presença de intelectuais como o humanista Francesco di Giorgio Martini, que também era arquiteto, proporcionou a Rafael uma educação que integrava a pintura com o estudo das ciências e das letras. Isso permitiu que o jovem artista compreendesse a arte como um campo que não se limitava ao simples fazer técnico, mas que também envolvia a filosofia e a compreensão profunda da natureza humana e do universo. A cidade de Urbino possuía uma biblioteca com vasta coleção de obras clássicas, muitas das quais Rafael teve acesso ainda em sua infância. A leitura de textos de Platão, Aristóteles e outros filósofos da antiguidade permitiu que Rafael formasse uma visão ampla do mundo, que mais tarde se refletiria em suas obras. Esses primeiros anos de contato com o conhecimento clássico foram fundamentais para moldar sua visão artística, permitindo-lhe aplicar os princípios do humanismo renascentista de maneira excepcional. Por volta dos 10 anos, Rafael perdeu sua mãe, Maria de Batista de Nicola Ciarla, o que deixou uma marca profunda em sua vida. A ausência materna pode ter intensificado o vínculo entre Rafael e seu pai, que se tornou ainda mais responsável por sua educação. Giovanni Santi, embora tivesse um papel importante na formação de Rafael, não foi capaz de guiar o filho por toda a sua carreira, pois ele faleceu em 1494, quando Rafael tinha apenas 11 anos. A morte precoce do pai foi um momento crítico na vida de Rafael, forçando-o a buscar outros mentores e a expandir seus horizontes artísticos fora de Urbino. Após a morte de Giovanni, Rafael foi enviado a Perugia, onde continuou sua formação artística. Em Perugia, ele teve contato com a pintura de Pietro Perugino, um dos mestres mais renomados da época e um dos maiores representantes do estilo humanista. Perugino foi uma figura fundamental no desenvolvimento do estilo de Rafael, pois o jovem pintor absorveu suas técnicas de composição e o uso da perspectiva. A pintura de Perugino, com sua suavidade e equilíbrio, teve uma influência marcante no início da carreira de Rafael, que incorporou esses elementos em seu próprio estilo.
Durante o período em Perugia, Rafael trabalhou como assistente de Perugino, o que lhe permitiu adquirir experiência prática e técnica. A convivência com outros pintores e artesãos da cidade foi essencial para que Rafael desenvolvesse sua habilidade no uso da perspectiva e no aperfeiçoamento de sua técnica de pintura. Esse estágio em Perugia também proporcionou a Rafael uma experiência direta com a produção de grandes obras de envergadura religiosa, uma vez que a cidade era um importante centro de fé católica, e as igrejas e mosteiros estavam sempre em busca de novos projetos artísticos. Ao mesmo tempo, Rafael estava atento às inovações artísticas de outros centros culturais da Itália, como Florença e Milão. Embora ainda jovem, ele absorveu as ideias e as técnicas de artistas como Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli, cujas obras estavam circulando pelas cidades italianas. A formação de Rafael não se limitava à experiência prática, ele também estava atento às ideias inovadoras que estavam mudando o campo da arte. O Renascimento italiano estava em pleno apogeu, e o jovem Rafael, com seu talento precoce, começou a se destacar como um promissor pintor da nova geração. No entanto, foi em Florença, cidade de renome na arte renascentista, que Rafael consolidou seu estilo e começou a desenvolver suas ideias próprias. A atmosfera artística em Florença estava sendo moldada pela presença de grandes mestres como Leonardo da Vinci, Michelangelo e o próprio Botticelli. Rafael foi fortemente influenciado por essas figuras, mas ele também buscou estabelecer sua própria identidade artística. A experiência em Florença foi crucial para o amadurecimento de Rafael, pois foi lá que ele começou a compreender como os artistas podiam incorporar os princípios do humanismo nas suas obras, criando representações mais naturais e realistas do corpo humano e das emoções. Ao longo de sua formação em Urbino, Perugia e Florença, Rafael consolidou-se como um dos maiores talentos da sua geração. Ele não apenas aprendeu as técnicas tradicionais de pintura, mas também soube aplicar as novas ideias que estavam emergindo no Renascimento. Sua habilidade em combinar as influências de seus mestres com suas próprias inovações fez com que sua obra fosse reconhecida em um nível crescente. A busca por perfeição técnica e pela representação idealizada da figura humana tornou-se a marca registrada de seu estilo, que logo colocaria entre os mais importantes artistas da Itália renascentista. A infância e a formação de Rafael, marcada por uma sólida base técnica e um profundo contato com o conhecimento clássico e humanista, foram fundamentais para que ele se tornasse o grande mestre que seria reconhecido por sua habilidade em integrar arte, filosofia e ciência. Após a morte de seu pai, Rafael Sanzio mudou-se para Perugia, onde teve a oportunidade de trabalhar com Pietro Perugino, um dos artistas mais renomados da época. Este período foi fundamental para o desenvolvimento artístico do jovem pintor, pois ele teve acesso a um ambiente de aprendizado e aprimoramento técnico que o capacitou para os desafios da pintura renascentista. A cidade de Perugia, além de ser um centro importante de fé católica, também possuía uma tradição artística que influenciava os principais artistas do momento, como Perugino, que desempenhou um papel essencial na formação de Rafael. Pietro Perugino foi um dos maiores mestres da escola de pintura humanista, um estilo que valorizava o equilíbrio, a harmonia e a clareza nas obras. A pintura de Perugino era caracterizada por composições equilibradas e uma preocupação com a perspectiva, elementos que se tornaram fundamentais no desenvolvimento do estilo de Rafael. A imersão de Rafael na obra de Perugino permitiu-lhe aprimorar sua técnica no uso de cores e luz, além de compreender a importância da composição geométrica nas cenas que pintava. O trabalho de assistente de Rafael no ateliê de Perugino foi uma fase decisiva, pois foi nela que ele assimilou a técnica do mestre, ao mesmo tempo em que começou a desenvolver uma sensibilidade própria que se refletiria em sua futura produção artística. Rafael trabalhou ao lado de Perugino em várias obras importantes, entre elas a decoração de igrejas e altares. A experiência direta com o trabalho em grande escala proporcionou-lhe uma compreensão mais profunda da arte religiosa, tão predominante nas encomendas da época. Durante esse período, o jovem pintor teve a oportunidade de estudar com profundidade as figuras humanas, a relação entre as proporções e o uso da luz para modelar as formas. Esses aprendizados foram essenciais para que ele começasse a desenvolver seu estilo característico, uma fusão entre as influências dos mestres e sua própria interpretação do mundo. A imersão de Rafael na técnica de Perugino não se limitou a aspectos formais, mas também envolveu um profundo contato com as ideias de seu mestre.
Perugino, assim como outros artistas renascentistas, seguia uma linha de pensamento humanista, que buscava representar o corpo humano com precisão anatômica e a figura humana com expressão e dignidade. Rafael absorveu essa visão de arte, mas foi além, ele soube integrar essa sensibilidade humana com uma busca constante pela perfeição técnica, o que o fez se destacar entre os demais artistas da sua geração. Embora tenha sido profundamente influenciado por Perugino, Rafael também começou a desenvolver seu próprio estilo, especialmente ao perceber as limitações do mestre em certos aspectos, como o tratamento da luz e da perspectiva. Perugino, por exemplo, ainda mantinha uma abordagem relativamente plana na pintura de suas figuras, com uma sensação de espacialidade que não era tão inovadora quanto a que Rafael viria a criar. A habilidade de Rafael em criar um efeito tridimensional realista, usando uma perspectiva mais avançada e uma luz mais naturalista, começou a se tornar evidente em suas primeiras obras independentes. Além disso, Rafael aprendeu em Perugia a importância da clareza na composição das cenas e a utilização de um estilo de pintura que fosse acessível a uma ampla gama de espectadores, desde a alta nobreza até os membros mais humildes da sociedade. A clareza e a simplicidade nas formas tornaram-se marcas registradas de seu trabalho, o que o ajudaria a conquistar grande popularidade e sucesso mais tarde em sua carreira, especialmente em Roma. A combinação de técnica refinada com uma abordagem humanista de representação fez com que sua arte fosse altamente apreciada pelos comitentes, que viam nela um reflexo da beleza idealizada do ser humano e do mundo divino. A primeira grande obra de Rafael que chama a atenção do público foi a Madonna do Livro, pintada em 1502, enquanto ainda trabalhava em Perugia. Nesta obra, Rafael demonstrou sua habilidade em capturar a beleza e a serenidade de suas figuras, ao mesmo tempo em que introduziu um sentido de profundidade que refletia sua evolução técnica. A obra mostra a Virgem Maria com o menino Jesus, com uma expressão serena e contemplativa. A suavidade no uso das cores, a definição precisa das figuras e o tratamento cuidadoso da luz e das sombras são características que destacam a obra como uma das primeiras a mostrar a maestria de Rafael. Outro exemplo do desenvolvimento artístico de Rafael nesse período foi a Sagrada Família com o Cordeiro, também realizada durante sua estadia em Perugia. A obra exibe uma composição mais complexa e uma utilização mais cuidadosa do espaço, refletindo a compreensão que Rafael começava a ter sobre a importância da perspectiva na construção da cena pictórica. A pintura também revela sua capacidade de capturar a emoção humana, algo que se tornaria uma das suas marcas registradas nas obras que viriam a seguir. Nesse trabalho, a relação entre os personagens é tratada de forma mais natural e fluida, um reflexo da crescente habilidade de Rafael em representar as interações humanas de maneira convincente. Enquanto estava em Perugia, Rafael também desenvolveu sua própria interpretação das figuras religiosas, adaptando as convenções tradicionais à sua própria visão artística. A sensualidade das figuras femininas e a harmonia das composições deram à sua pintura uma qualidade única que se distanciava das representações rígidas e idealizadas típicas da pintura medieval. Ele conseguia representar a religião com grande profundidade, mas de uma forma que parecia mais humana e acessível, algo que foi muito valorizado tanto pelos patronos quanto pelos espectadores. O aprendizado em Perugia foi, portanto, uma fase crucial no amadurecimento de Rafael como artista. Ele não apenas absorveu a técnica e os estilos de seu mestre, Pietro Perugino, mas também foi capaz de expandir esses aprendizados, tornando-se cada vez mais autêntico e inovador. Durante este período, Rafael começou a desenvolver a característica que o tornaria famoso em toda a Itália, a capacidade de equilibrar a beleza e a harmonia com uma profundidade emocional genuína. Ao fim de seu período em Perugia, Rafael já estava pronto para dar um salto ainda maior em sua carreira, em direção aos grandes centros artísticos da Itália, como Florença e Roma, onde seu talento seria plenamente reconhecido. Foi em Perugia que Rafael, ainda jovem, começou a trilhar o caminho que o tornaria um dos artistas mais influentes da história da arte. Sua habilidade de aprender com os mestres, enquanto também desenvolvia sua própria voz artística, foi uma das principais razões para seu sucesso. A mudança de Rafael para Florença foi um marco significativo em sua carreira artística. Na década de 1500, a cidade era o epicentro do Renascimento italiano, um centro pulsante de inovação artística e intelectual.
Florença atraiu os mais brilhantes artistas da época, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli e outros mestres, que estavam redefinindo a pintura e escultura em uma busca pela perfeição técnica e pela representação fiel da realidade humana. A chegada de Rafael a Florença, ainda jovem, e sua imersão nesse ambiente de grande fermentação criativa, foi crucial para o desenvolvimento de seu estilo e suas ideias. Rafael chegou à cidade em um momento em que Florença estava repleta de novos desafios e experimentações no campo das artes. A obra de Leonardo da Vinci, que começava a ganhar reconhecimento por sua habilidade em capturar a anatomia humana e sua técnica revolucionária de esfumato, influenciava profundamente os artistas da cidade. A pintura de Leonardo, marcada pela suavidade das transições de luz e sombra, e pela busca pela expressão emocional dos personagens, fez com que Rafael se sentisse atraído pelas novas possibilidades oferecidas pela técnica e pela forma. Leonardo se tornou uma referência para Rafael, que estudava suas obras e se esforçava para aplicar seus métodos inovadores, como a fluidez das sombras e a naturalidade das expressões humanas, em seus próprios quadros. Além de Leonardo, Rafael teve contato com o trabalho de Michelangelo, que estava também em Florença na época e cujas esculturas e pinturas eram revolucionárias. A abordagem de Michelangelo à forma humana, especialmente no que dizia respeito à escultura, focava na exatidão anatômica e na expressividade visceral dos corpos. A monumentalidade de suas figuras e a dramaticidade de suas representações contrastavam com a suavidade da pintura de Rafael, mas ambos compartilhavam a ambição de alcançar uma representação perfeita e idealizada da figura humana. Apesar de suas diferenças estilísticas, Michelangelo teve uma influência fundamental sobre Rafael, especialmente no que diz respeito à dinâmica das posturas e ao entendimento profundo da anatomia humana. Rafael, ao estudar as obras desses dois grandes mestres, não apenas absorveu suas técnicas, mas também entendeu a filosofia subjacente ao Renascimento. O Renascimento defendia a ideia de que a arte deveria refletir a beleza idealizada do homem, e tanto Leonardo quanto Michelangelo estavam, à sua maneira, buscando atingir esse ideal. Leonardo, com seu estudo da luz, sombra e perspectiva, e Michelangelo, com sua busca por proporções e emoções mais intensas, ofereciam a Rafael diferentes ferramentas para criar uma arte que fosse simultaneamente naturalista e sublime. A convivência com artistas tão distintos e talentosos não foi apenas uma oportunidade de aprendizado técnico, mas também uma chance para Rafael ampliar sua visão do papel do artista na sociedade. Em Florença, ele testemunhou a ascensão do mecenas Lorenzo de Médici, que, através de seu apoio, fez de Florença um centro de inovação artística e cultural. Esse novo modelo de patronato, mais baseado no apoio à arte como uma forma de distinção e poder, foi uma influência crucial para o desenvolvimento de Rafael como um artista que sabia não apenas criar, mas também negociar seu valor e sua imagem no mundo da arte. Foi também em Florença que Rafael começou a estabelecer seu próprio estilo, construindo uma identidade que o distinguia de outros artistas contemporâneos. Ao contrário de Leonardo e Michelangelo, cujas obras muitas vezes eram marcadas por uma busca mais introspectiva e dramática, Rafael se concentrou na beleza serena e na harmonia das formas. Seus quadros começaram a refletir a busca pelo equilíbrio perfeito entre a anatomia humana e o espaço que a cercava. Enquanto Leonardo se dedicava à observação minuciosa e Michelangelo à grandeza física, Rafael se dedicava à suavidade das linhas, à clareza das composições e à serenidade emocional de seus personagens. Entre as obras mais notáveis de Rafael durante sua estadia em Florença está a Madonna del Prato, ou 1506, que exemplifica sua habilidade em integrar a suavidade da forma com uma nova sensibilidade na representação da Virgem Maria e do Menino Jesus. O quadro apresenta uma composição equilibrada e uma representação delicada, mas ao mesmo tempo realista, da figura humana. A maneira como Rafael organiza o espaço, com figuras em um ambiente natural e harmonioso, foi uma inovação importante e refletiu a sua busca por uma representação idealizada da vida cotidiana. Outro exemplo significativo dessa fase florentina é o Retrato de Agnolo Duni, ou 1506, uma obra que demonstra a habilidade crescente de Rafael em capturar as características psicológicas de seus retratados, além da beleza estética. Ao contrário de muitos retratos da época, que tendiam a ser mais rígidos e formais, o retrato de Duni mostra uma naturalidade e uma expressividade sutis que se tornaram marcas registradas do estilo de Rafael. Foi também em Florença que Rafael começou a estudar com mais profundidade a anatomia humana, um campo de grande interesse no Renascimento, particularmente entre os artistas.
A anatomia, na visão dos artistas renascentistas, era a chave para a representação precisa do corpo humano, e a habilidade em capturar as proporções corretas se tornou um sinal de maestria. Rafael passou a fazer estudos detalhados de figuras humanas, o que o ajudou a melhorar ainda mais sua capacidade de representar a figura humana com realismo e harmonia. Esses estudos influenciaram não apenas suas pinturas, mas também seus projetos de desenhos e esboços, que demonstravam uma incrível capacidade de entender a estrutura física do corpo humano. Embora a estadia em Florença tenha sido relativamente curta, foi durante esse período que Rafael consolidou o estilo que o tornaria famoso. Ele não se limitava a imitar os mestres que o cercavam, mas assimilava suas lições e as transformava em algo próprio, estabelecendo uma síntese única de técnicas e abordagens. Sua habilidade em equilibrar a profundidade emocional com a harmonia visual fez com que suas obras se destacassem, e ele logo se tornaria um dos artistas mais procurados da Itália. A influência de Florença na formação artística de Rafael não pode ser subestimada. Foi em Florença que ele teve contato com os maiores nomes da arte renascentista e foi exposto a novas ideias e técnicas que moldariam sua arte nos anos seguintes. A cidade ofereceu-lhe as ferramentas para se tornar um mestre, não apenas na técnica, mas também na construção de sua própria identidade artística. Após seu período de aprendizado e amadurecimento artístico em Florença, Rafael Sanzio teve a oportunidade de alcançar o ápice de sua carreira ao ser chamado para Roma, a cidade que se tornaria o centro da sua produção artística. O convite para trabalhar para o Papa Júlio II, em 1508, foi uma das viradas mais importantes na vida do pintor. Roma, que já era um centro cultural e religioso de renome, estava passando por um período de intenso mecenato artístico, especialmente nas cortes papais, e Rafael seria uma das principais figuras nesse renascimento artístico. Ao chegar em Roma, Rafael encontrou uma cidade onde a arte e a arquitetura estavam em plena transformação, com a constante construção de novas igrejas e palácios, como o Vaticano, sendo embelezados por artistas como Michelangelo, Bramante e, claro, ele próprio. O Papa Júlio II, que buscava afirmar o poder e a grandeza do papado, contratou Rafael para criar uma série de obras que representassem a magnificência do pontificado e da Igreja Católica. O convite do Papa não só assegurava a Rafael um papel de destaque na arte italiana, mas também o colocava no centro de um dos mais importantes projetos artísticos da história, a decoração do Palácio Apostólico no Vaticano. A primeira grande comissão de Rafael em Roma foi para pintar os afrescos da Stanze, uma série de quartos no Vaticano, cujas paredes seriam decoradas com cenas que refletissem o poder e a erudição do papado. A Stanze, em particular a Stanza della Signatura, tornaram-se famosas por sua beleza e inovação. Nessa sala, Rafael recebeu a missão de criar afrescos que fossem não apenas ornamentais, mas também intelectualmente profundos, abordando temas como a filosofia, a teologia, as leis e a arte. O Papa, com sua visão grandiosa, pretendia que essas pinturas refletissem a glória divina, a sabedoria dos antigos e a força moral da Igreja Católica. A primeira obra-prima de Rafael em Roma foi o afresco A Escola de Atenas, ou de 1510 a 1511, que se tornou um dos ícones do Renascimento. Esta obra monumental, que ocupa uma das paredes da Stanza della Signatura, apresenta uma reunião de filósofos e pensadores da antiguidade clássica, como Platão, Aristóteles, Sócrates e Pitágoras, em uma construção arquitetônica grandiosa, inspirada na Roma antiga. O afresco é um exemplo notável da habilidade de Rafael em integrar a tradição clássica com a busca renascentista por conhecimento e razão. Ao mesmo tempo, ele empregou as descobertas de seus contemporâneos, como a perspectiva linear, para criar uma sensação de profundidade que era revolucionária para a época. A Escola de Atenas também revelou a capacidade de Rafael de captar a complexidade das figuras humanas e suas interações intelectuais, uma habilidade que ele aperfeiçoou ao longo de sua carreira. A maneira como ele organizou os pensadores, com expressões faciais e posturas corporais que transmitiam suas ideias filosóficas, demonstrou sua sensibilidade para a psicologia humana. Além disso, a construção arquitetônica do cenário, com colunas e arcos que evocam a grandeza do Império Romano, também expressava o respeito de Rafael pelas tradições da antiguidade, além de sua habilidade em integrar arte, arquitetura e filosofia. Além de A Escola de Atenas, Rafael trabalhou em outros afrescos nas Stanze papais, cada um com seu próprio significado e estilo.
Entre as obras que decoram as salas do Vaticano, destacam-se a Disputa do Sacramento, que trata da teologia e da presença de Cristo na Eucaristia, e o A Virtude e a Justiça, que sublinha as qualidades morais e intelectuais que o Papa Júlio II desejava associar ao seu reinado. A ambição do Papa em tornar o Vaticano um centro de sabedoria e poder foi visivelmente atendida nas pinturas de Rafael, que com sua maestria conseguiu transmitir tanto a grandeza da Igreja quanto a erudição dos antigos. O trabalho de Rafael no Vaticano não se limitou apenas a stanze. Ele também recebeu a responsabilidade de supervisionar a decoração de outros espaços, incluindo o Templo de Vesta e a Capela Sistina, onde ele colaborou com Michelangelo, embora suas relações com o grande escultor e pintor florentino nem sempre tenham sido fáceis. As tensões entre Rafael e Michelangelo são frequentemente citadas pelos estudiosos, especialmente no que diz respeito às diferenças de estilo e abordagem. Rafael, mais focado na suavidade e harmonia, contrastava com o temperamento e a grandiosidade de Michelangelo, que se preocupava em transmitir uma sensação de energia e emoção mais dramática. No entanto, o trabalho conjunto no Vaticano e nas várias comissões papais revelou uma dinâmica interessante, em que Rafael e Michelangelo, apesar de suas diferenças, se tornaram figuras-chave no desenvolvimento artístico de Roma. Além de sua grande habilidade na pintura, Rafael também se destacou na arquitetura e no planejamento artístico. Em 1514, ele foi nomeado responsável pela direção dos projetos arquitetônicos no Vaticano, substituindo Donato Bramante, que havia falecido. Como arquiteto, Rafael aplicou seus conhecimentos de perspectiva e proporção para projetar elementos arquitetônicos que fossem ao mesmo tempo funcionais e esteticamente agradáveis. Embora sua carreira como arquiteto tenha sido relativamente curta, ela teve um impacto significativo na construção de novos espaços na cidade, especialmente na elaboração do projeto para a Basílica de São Pedro, que viria a ser concluído mais tarde, sob a supervisão de outros artistas. Durante sua permanência em Roma, Rafael tornou-se o principal retratista da corte papal. Seus retratos, como o famoso retrato de Júlio II, capturavam não apenas as características físicas dos indivíduos, mas também suas personalidades e status. A habilidade de Rafael em representar a dignidade e o poder de seus modelos, enquanto ao mesmo tempo transmitia sua humanidade, fez com que seus retratos se tornassem uma referência para outros artistas da época. Ele também foi responsável por criar algumas das imagens mais icônicas de figuras religiosas, como a Madonna Sistina, que combinava sua habilidade em pintar cenas religiosas com sua preocupação em representar figuras humanas com graça e serenidade. Além de sua obra no Vaticano, Rafael continuou a trabalhar em diversas encomendas para outras igrejas e palácios de Roma, consolidando sua fama e seu status como o artista preferido da elite romana. Sua produção de obras tanto religiosas quanto seculares lhe garantiu um reconhecimento amplo, e ele passou a ser considerado um dos maiores mestres da pintura renascentista. Em Roma, Rafael não apenas criou suas mais famosas obras, mas também se tornou um verdadeiro ponto de referência para artistas e patronos, sendo chamado para diversos projetos importantes em toda a cidade. Com sua ascensão em Roma e o reconhecimento de seu talento em diversas áreas da arte, Rafael Sanzio atingiu a maturidade artística em uma fase relativamente jovem de sua vida. No auge de sua carreira, Rafael já era amplamente considerado o mestre supremo da pintura renascentista, sendo admirado por sua habilidade em combinar técnicas refinadas com uma visão estética idealizada do mundo. Seus trabalhos não apenas se destacaram pela perfeição técnica, mas também pela profunda humanidade que ele soubera conferir às figuras que representava. Durante essa fase, Rafael continuou a expandir seus horizontes criativos, colaborando com uma série de artistas e se tornando o líder de um dos maiores ateliês da história da arte. A busca pela perfeição foi uma constante na obra de Rafael, e essa obsessão o levou a criar algumas das mais impressionantes obras de sua carreira. Ao lado de suas comissões papais, ele trabalhou em vários projetos religiosos e seculares, incluindo altar-pieces, retratos e afrescos. Entre suas obras mais significativas está a série de Madonas, nas quais Rafael combinava a suavidade e serenidade da Virgem Maria com um estilo mais dinâmico e fluido. As Madonas de Rafael, como a Madonna del Cardellino, o 1506, Madonna del Prato, o 1506, e a Madonna Sistina, o 1512, são exemplares do seu talento único para criar imagens que são ao mesmo tempo divinas e profundamente humanas, com expressões delicadas e naturalismo nas figuras.
Cada uma dessas obras representa um desenvolvimento distinto no tratamento da figura humana e na interação com o espaço ao seu redor. Além das Madonas, outro aspecto importante da obra madura de Rafael foi a criação de grandes composições mitológicas e históricas. Ele se distanciou um pouco do enfoque exclusivamente religioso e começou a explorar temas mais variados, frequentemente combinando mitologia clássica e tradição cristã em um mesmo espaço. Um dos exemplos mais notáveis dessa tendência é o afresco O Triunfo de Galatia, o 1512, que se encontra na Vila Farnesina, em Roma. A obra é uma alegoria mitológica na qual Galatia, uma ninfa do mar, é retratada em uma composição cheia de movimento e energia, contrastando com a serenidade de suas figuras religiosas. Essa capacidade de transitar entre diferentes tipos de temas e estilos se tornou uma marca registrada de Rafael, que foi capaz de se adaptar e inovar com grande habilidade. Outro grande marco da fase madura de Rafael foi o retrato de Baldassare Castiglione, o 1514, um dos retratos mais refinados de sua carreira. Castiglione, um nobre humanista renascentista, foi retratado por Rafael com uma suavidade e uma dignidade que eram características dos retratos do mestre. A pintura não se limitava apenas a capturar as feições físicas de Castiglione, mas também tentava expressar sua personalidade refinada, imbuindo a figura com um toque de introspecção e serenidade. Este retrato exemplifica a capacidade de Rafael de fundir a beleza estética com uma sensibilidade psicológica, algo que o diferenciava de muitos de seus contemporâneos. Uma das maiores contribuições de Rafael à arte renascentista foi sua habilidade em construir espaços harmoniosos e tridimensionais nas suas pinturas. Ele tinha uma compreensão profunda da perspectiva, o que lhe permitia criar composições que pareciam ir além da superfície plana da tela, gerando uma sensação de profundidade realista. Essa habilidade de modelar o espaço tornou-se um dos principais pontos de sua obra, especialmente em afrescos como a Escola de Atenas, onde o uso da perspectiva era fundamental para criar a sensação de um espaço profundo, ao mesmo tempo em que integrava as figuras dentro de um contexto arquitetônico complexo. Rafael também era conhecido por sua capacidade de criar composições equilibradas e harmônicas, em que as figuras e os elementos do espaço pareciam se organizar com precisão geométrica, criando uma ordem visual que atraía o espectador. Essa busca por harmonia visual é especialmente evidente nas suas pinturas de figuras religiosas, como a Madonna della Seggiola, o 1513, onde as formas circulares e os gestos suaves das figuras enfatizam a unidade e a serenidade. Essa habilidade de equilibrar os aspectos formais da arte com a expressão emocional era uma das características mais notáveis do seu trabalho e fez com que suas obras fossem amplamente apreciadas, tanto na sua época quanto ao longo da história da arte. Além de seu trabalho em pintura, Rafael também se destacou na arquitetura, especialmente no final de sua carreira, quando foi nomeado chefe dos projetos arquitetônicos no Vaticano. Após a morte de Bramante, o grande arquiteto responsável pela Basílica de São Pedro, Rafael foi chamado para assumir a direção da construção, continuando o trabalho de seu predecessor. Embora a maior parte do projeto tenha sido completada após sua morte, as contribuições de Rafael à arquitetura vaticana são visíveis em sua organização do espaço e na sua abordagem harmoniosa ao design. Ele também desenhou vários projetos para outras igrejas e edifícios em Roma, além de colaborar com outros artistas em vários projetos arquitetônicos. É importante destacar que o ateliê de Rafael, uma verdadeira fábrica de arte, foi essencial para o sucesso contínuo de sua produção. Rafael possuía um grande número de assistentes e discípulos, entre os quais estavam alguns dos mais talentosos artistas da época, como Giulio Romano, Giovanni Daudini e Francesco Penny. Esse ateliê se tornou um centro de ensino e inovação, onde Rafael transmitia seus conhecimentos e seu estilo, garantindo que sua influência se expandisse ainda mais. Muitos dos discípulos de Rafael continuaram seu legado, e a escola que ele fundou teve uma grande influência na arte barroca que se seguiu. O ambiente vibrante criado por Rafael em seu ateliê reflete não só sua visão artística, mas também sua habilidade em liderar e inspirar outros. Ele possuía um profundo respeito pela arte como forma de comunicação e valorizava a troca de ideias entre artistas, mestres e alunos. Isso fez com que o ateliê de Rafael se tornasse um lugar de grande importância, onde as tendências artísticas do Renascimento eram discutidas e disseminadas. Muitos dos artistas que trabalharam com Rafael, como Giulio Romano, tornaram-se grandes nomes por si mesmos, perpetuando seu estilo e ideias para as gerações futuras.
Com o aumento de sua produção, Rafael também se envolveu em um número crescente de projetos privados e públicos, e sua fama se espalhou rapidamente por toda a Itália. Ele foi chamado para trabalhar em várias cidades além de Roma, incluindo Florença, Urbino e Nápoles, onde suas obras continuaram a ser aclamadas. Sua habilidade em combinar diferentes estilos e temas, além de sua capacidade de criar obras tanto religiosas quanto seculares com igual maestria, garantiu-lhe um lugar único na história da arte renascentista. O legado de Rafael é profundamente ligado à sua habilidade de conciliar os elementos clássicos da antiguidade com as novas demandas do Renascimento. Sua produção artística foi marcada por um equilíbrio entre inovação e respeito pelas tradições do passado, o que fez dele um dos maiores artistas de todos os tempos. Com a morte precoce de Rafael, em 1520, aos 37 anos, o mundo perdeu uma das figuras mais brilhantes da história da arte, mas seu legado permanece vivo não apenas nas suas obras, mas também nas gerações de artistas que foram profundamente influenciados por ele. Em suas últimas obras, Rafael conseguiu atingir um nível de maturidade e perfeição técnica que poucos artistas conseguiram igualar. Seu estilo evoluiu para um uso mais expressivo da cor e da luz, uma característica que se tornaria fundamental na arte barroca. A morte de Rafael Sanzio, em 6 de abril de 1520, aos 37 anos, foi um evento inesperado que chocou profundamente o mundo da arte renascentista. Em uma época em que sua produção estava no auge e sua fama crescia cada vez mais, a perda de Rafael foi sentida como um golpe irreparável, não apenas para seus contemporâneos, mas também para a posteridade. Ele estava no ápice de sua carreira, com muitas obras em andamento, e sua morte precoce interrompeu um dos períodos mais prósperos da história da arte ocidental. A causa exata de sua morte nunca foi esclarecida, mas há várias teorias sobre o que pode ter provocado o falecimento de Rafael. Uma das mais aceitas é que ele teria sucumbido a uma febre grave, que pode ter sido resultante de uma doença como a malária ou algum tipo de infecção. Alguns relatos sugerem também que sua saúde teria sido afetada pelo intenso ritmo de trabalho e pelas pressões envolvidas em sua carreira. É possível que, com o volume de comissões que ele tinha e as exigências de sua posição na corte papal, o estresse e a exaustão física tenham contribuído para seu rápido declínio. No entanto, dada a falta de evidências clínicas precisas, essas são apenas especulações. A morte de Rafael foi amplamente lamentada na Itália e no resto da Europa. Muitos de seus contemporâneos, incluindo artistas, papas e nobres, expressaram publicamente o pesar pela perda de um dos maiores mestres da arte renascentista. Papa Leão X, que era seu patrono, ficou profundamente afetado pela notícia, reconhecendo a importância da obra de Rafael para a Igreja e para a cultura do Renascimento. O Papa, em sinal de respeito e reconhecimento, ordenou que Rafael fosse enterrado com honras dignas de um grande artista, e seu túmulo foi colocado na majestosa Basílica de São Pedro, em Roma, ao lado de outras figuras ilustres da história. O impacto da morte de Rafael não se limitou apenas à sua geração, mas reverberou por todo o desenvolvimento da arte ocidental. Sua obra, já consolidada, continuou a ser um modelo de excelência, com muitos artistas buscando em seus afrescos e pinturas uma fonte de inspiração e aprendizado. O próprio Michelangelo, apesar das tensões que havia compartilhado com Rafael ao longo de suas carreiras, reconheceu publicamente o talento do artista falecido e o considerou um dos maiores pintores da história. Com a morte de Rafael, o Renascimento romano entrou em uma nova fase, e muitos de seus discípulos e seguidores continuaram o trabalho que ele havia iniciado. Giulio Romano, um de seus mais destacados alunos, assumiu a direção de seu ateliê e foi responsável por finalizar alguns dos projetos inacabados de Rafael. Romano, que havia sido fortemente influenciado pelo estilo de seu mestre, continuou a desenvolver um estilo mais livre e expressivo, o que, eventualmente, ajudou a moldar as tendências do Barroco. No entanto, a ausência de Rafael deixou um vazio artístico em Roma, que foi difícil de ser preenchido, e muitos artistas sentiram que a arte renascentista estava entrando em um período de declínio. A morte prematura de Rafael também teve implicações para a arquitetura do Vaticano e para os projetos que ele havia supervisionado. Como chefe dos projetos arquitetônicos no Vaticano, ele havia feito progressos significativos em várias construções, incluindo a Basílica de São Pedro, cujos planos ele ajudou a coordenar. Sua morte interrompeu esse trabalho, e seu sucessor, Michelangelo, assumiu as rédeas de muitos desses projetos.
Embora Michelangelo fosse um gênio indiscutível, sua abordagem à arquitetura e à arte era bem diferente da de Rafael. Isso levou a uma mudança no estilo arquitetônico do Vaticano e, de certa forma, a uma transição para um novo período artístico, o Barroco, que se distanciava das linhas mais serenas e equilibradas de Rafael. Ao longo dos séculos seguintes, a reputação de Rafael continuou a crescer, e sua influência se expandiu para além da Itália, afetando o desenvolvimento da arte em toda a Europa. Durante o século XVII, os artistas barrocos, como Caravaggio e Bernini, começaram a estudar as obras de Rafael para entender os princípios de composição, proporção e harmonia. Apesar de suas diferenças estilísticas, esses artistas buscaram em Rafael um modelo de como criar uma arte impactante que tocasse o espectador, ao mesmo tempo que mantivesse uma base sólida de técnica e virtuosismo. Durante o século XIX, com o surgimento dos movimentos neoclássicos, Rafael foi novamente revisitado como um ícone da perfeição e da beleza idealizada. Seus afrescos e suas madonas foram admirados e estudados como exemplos máximos de como a arte poderia representar tanto o divino quanto o humano com uma graça incomparável. Artistas como Jacques-Louis David e outros neoclássicos buscaram inspiração em sua técnica refinada e em sua habilidade de fundir o realismo com o idealismo. Rafael, nesse contexto, não era apenas um modelo de mestre, mas também um símbolo da busca pela perfeição estética. A percepção do legado de Rafael mudou ao longo dos séculos, mas seu impacto sobre a arte mundial nunca foi diminuto. No século XX, com a ascensão da crítica de arte moderna e contemporânea, o pintor de Urbino foi novamente redescoberto como uma figura central na história da pintura ocidental. Artistas e historiadores começaram a explorar a profunda simplicidade e harmonia presentes nas obras de Rafael, vendo-o não apenas como um grande mestre técnico, mas também como um inovador na forma de representar o ser humano e o divino. Essa reavaliação contemporânea não fez com que Rafael fosse colocado em um pedestal distante do mundo moderno, ao contrário, ele foi reconhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos, cujas ideias e realizações continuam a influenciar os artistas atuais. Rafael não foi apenas um artista, mas também um arquétipo de um ideal renascentista que buscava a união entre ciência, filosofia, religião e arte. Sua habilidade em integrar esses diferentes campos do conhecimento, ao mesmo tempo em que mantinha uma sensibilidade profundamente humana em suas obras, foi uma das maiores realizações da arte ocidental. A morte precoce de Rafael não apenas interrompeu uma carreira brilhante, mas também selou sua importância como uma figura que personificava a busca pelo ideal humano, algo que continua a ser um ponto de referência para todas as gerações subsequentes de artistas e estudiosos. Embora a morte de Rafael tenha ocorrido de forma prematura e tenha interrompido o ciclo criativo de um dos maiores artistas da história, seu legado continuou a viver e se expandir ao longo dos séculos seguintes. Desde o Renascimento até os tempos contemporâneos, a influência de Rafael foi imensa, não apenas no campo da pintura, mas também na arquitetura, na escultura e até na filosofia estética. Sua obra passou a ser considerada um modelo de perfeição, cuja harmonia entre a arte clássica e a sensibilidade renascentista ajudou a moldar as bases da arte ocidental, influenciando tanto seus contemporâneos quanto as gerações futuras de artistas, críticos e estudiosos. Durante o período barroco, que se seguiu imediatamente ao Renascimento, a arte tomou um rumo mais emotivo e dramático, com artistas como Caravaggio, Bernini e Rembrandt criando obras que exploravam o movimento, a luz e a emoção de maneira intensa. Apesar das diferenças estilísticas evidentes, muitos desses artistas olharam para a obra de Rafael como um exemplo de técnica refinada e equilíbrio compositivo. No entanto, a admiração pela obra de Rafael se dava principalmente no âmbito da pintura religiosa e dos retratos, gêneros nos quais ele havia se destacado como um verdadeiro mestre. Mesmo com a transformação dos estilos artísticos, Rafael era visto como um modelo de precisão e de beleza idealizada, com suas madonas e composições harmoniosas sendo constantemente revisadas e reinterpretadas por pintores posteriores. O movimento neoclássico, que emergiu no final do século XVIII, trouxe uma renovada ênfase na arte clássica e nas ideias de proporção e simetria que estavam presentes nas obras de Rafael. Artistas como Jacques-Louis David e Jean-Auguste Dominique Ingres voltaram-se para o estudo das figuras idealizadas de Rafael, buscando em suas obras a perfeição da forma humana e o equilíbrio da composição. Rafael foi considerado o ponto de convergência entre a arte renascentista e a arte clássica, sendo lembrado como o artista capaz de sintetizar a beleza da antiguidade com a sofisticação intelectual do Renascimento.
Nesse sentido, ele foi reverenciado como o grande mestre da harmonia e da proporção, qualidades que eram essenciais para os artistas neoclássicos. Ainda no século XIX, a influência de Rafael não se limitou às artes visuais. Sua abordagem ao uso da perspectiva e à representação da luz também impactou o desenvolvimento de outras disciplinas, como a arquitetura e a música. Arquitetos do período neoclássico, como Carl Friedrich Sinkinkel, consideraram as ideias de proporção e espaço aplicadas por Rafael em seus projetos arquitetônicos. Suas habilidades como artista multifacetado, e que além de pintor, também se destacou como arquiteto no Vaticano, se tornaram-no uma referência para aqueles que buscavam aplicar as mesmas virtudes estéticas na criação de espaços e edifícios. A sua contribuição à arquitetura, embora menos celebrada que sua pintura, não passou despercebida, e foi cada vez mais valorizada no contexto da crescente reverência pelas práticas clássicas e renascentistas. No entanto, o renascimento do interesse por Rafael não ocorreu apenas no campo das artes visuais. Sua obra foi fundamental para a construção de uma estética filosófica que procurava unir beleza, razão e perfeição. Filósofos e teóricos da arte, como Johann Joachim Winckelmann, consideraram as obras de Rafael como exemplares da ideia de beleza idealizada, característica da arte clássica e do Renascimento. Winckelmann, em sua obra seminal História da Arte da Antiguidade, o 1764, elogiou Rafael como o ápice da arte clássica, defendendo que a busca pela beleza ideal era um objetivo universal da arte. Esse conceito de beleza idealizada e equilibrada, que Rafael transmitia de forma sublime, se tornou uma pedra angular na reflexão estética da época. O século XX trouxe consigo novas abordagens à arte, especialmente com o advento da modernidade, que se distanciava dos ideais clássicos e renascentistas. Movimentos como o cubismo, o surrealismo e o expressionismo adotaram uma postura de ruptura com as formas tradicionais, o que levou alguns a questionar o valor da arte acadêmica e da harmonia de Rafael. No entanto, mesmo em um cenário artístico em que a ruptura e a experimentação foram os maiores impulsionadores, Rafael ainda era reverenciado por sua capacidade de explorar a representação do corpo humano e a relação entre o divino e o humano com uma intensidade que permanecia imbatível. Para artistas como Picasso e Dalí, Rafael representava o ápice da maestria técnica, mesmo que sua abordagem fosse contrária à busca de uma expressão mais subjetiva e emocional. A reavaliação de Rafael no século XX, além de ressaltar sua maestria técnica, também envolveu a análise do contexto histórico e cultural em que ele viveu e trabalhou. Ele foi visto como um produto de um momento histórico único, em que as artes, a filosofia e a ciência estavam em constante diálogo. O Renascimento, com sua valorização do ser humano e sua busca pelo conhecimento, proporcionou um terreno fértil para a evolução da arte de Rafael. Muitos estudiosos contemporâneos argumentam que a obra de Rafael deve ser entendida como uma resposta criativa a esse contexto de renovação cultural, onde a arte passou a ser considerada uma ferramenta de expressão universal e de entendimento humano. Além disso, a reinterpretação das obras de Rafael na era moderna também trouxe novas leituras e compreensões sobre seu estilo e seu legado. Ao longo do século XX e do século XXI, muitos críticos de arte passaram a destacar a profundidade emocional e espiritual das obras de Rafael, que, mesmo sendo associadas ao ideal de beleza, também traziam uma complexidade psicológica que antes passava despercebida. O olhar atento dos estudiosos contemporâneos, aliado ao uso de tecnologias de restauração e preservação, permitiu revelar camadas de significado nas obras de Rafael, especialmente em suas representações de figuras humanas. A busca por uma harmonia exterior não se limitava apenas à perfeição da forma, mas também se estendia à construção de um sentido interior nas expressões e posturas das figuras retratadas. A popularização das técnicas de conservação também ajudou a perpetuar a importância das obras de Rafael, permitindo que mais pessoas ao redor do mundo pudessem ter acesso a seus afrescos, pinturas e desenhos. A restauração de seus afrescos na Stanza della Signatura e na Escola de Atenas, por exemplo, foi fundamental para que sua contribuição ao patrimônio cultural da humanidade fosse preservada para as gerações futuras. O impacto de Rafael, portanto, não é apenas histórico, mas também contemporâneo, com sua obra sendo amplamente exibida, estudada e admirada nos principais museus e galerias do mundo. A preservação do legado de Rafael também está relacionada à educação artística. Sua obra continua sendo um ponto de referência para o ensino de arte em muitas instituições ao redor do mundo.
Seus princípios de composição, uso da cor e representação do corpo humano são ensinados aos novos artistas como parte fundamental do currículo de estudos artísticos. Por meio do estudo das obras de Rafael, estudantes de arte de todas as idades continuam a explorar e a entender a complexidade e a beleza da pintura renascentista, mantendo vivas as tradições que ele ajudou a estabelecer. Assim, Rafael se mantém como uma figura central no processo de formação artística, sempre relevante e essencial para aqueles que buscam compreender a evolução da arte ocidental. No século XXI, a obra de Rafael Sanzio continua a ser uma referência central não apenas no campo da arte, mas também em áreas como a história da cultura, a estética e a filosofia. O Renascimento, época em que Rafael brilhou, é considerado um dos períodos mais fundamentais para a compreensão da arte ocidental, e a figura de Rafael tornou-se um símbolo do equilíbrio entre razão e emoção, entre o ideal e o real. Hoje, o estudo de sua obra traz novas perspectivas, não apenas para entender a sua técnica e estilo, mas também para refletir sobre as questões culturais, sociais e filosóficas que a sua arte levanta. Uma das características mais fascinantes do estudo de Rafael no século XXI é o aumento do uso de tecnologias de ponta, como a restauração digital e a análise por raios-x, para aprofundar o entendimento sobre suas obras. Técnicas modernas permitem que pesquisadores e conservadores acessem camadas escondidas em suas pinturas, revelando como Rafael, com uma maestria impressionante, aplicava suas cores e pinceladas. Essas tecnologias também têm permitido desvendar detalhes de suas composições, como esboços e modificações que ele fez ao longo do processo criativo. O acesso a essas camadas invisíveis proporciona novas interpretações sobre o método de trabalho de Rafael, permitindo uma análise mais profunda de suas intenções artísticas. Ao mesmo tempo, novas abordagens teóricas têm enriquecido o entendimento da obra de Rafael. O estudo da arte no século XXI não se limita mais apenas à apreciação estética ou técnica. Pesquisadores contemporâneos têm adotado perspectivas multidisciplinares, que buscam conectar a arte de Rafael a questões sociais, políticas e filosóficas de seu tempo. A história da arte, nesse sentido, está cada vez mais interligada com outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia e a antropologia, o que oferece um olhar mais abrangente sobre a importância de suas obras. A pintura de Rafael não é mais vista apenas como uma expressão da beleza ideal, mas como uma obra que reflete as complexidades do período renascentista. Por exemplo, o papel de Rafael como artista da corte papal e sua relação com a Igreja Católica são questões que recebem crescente atenção. Embora Rafael seja amplamente reconhecido por sua habilidade técnica e estética, seu trabalho também desempenhou um papel significativo na construção da imagem da Igreja na época. Muitos dos seus afrescos, especialmente os realizados para o Vaticano, como a Escuela de Atenas e o Disputa do Sacramento, estão imersos em uma forte carga simbólica, que serve para promover a autoridade papal e a unidade do cristianismo. Em uma era em que a Igreja Católica tentava se afirmar em meio à Reforma Protestante, Rafael foi fundamental na criação de imagens que transmitiam a ideia de estabilidade e continuidade religiosa. Essa dimensão política de seu trabalho é agora mais explorada, com uma leitura mais crítica das intenções por trás de suas obras, refletindo as questões de poder e fé que marcaram o Renascimento. Além disso, o estudo da obra de Rafael no século XXI também envolve uma reconsideração de sua abordagem ao corpo humano. Embora a beleza clássica seja o ponto central de sua estética, Rafael demonstrou uma compreensão profunda das emoções e da espiritualidade humanas. Suas madonas e figuras religiosas possuem uma humanidade singular, que vai além da perfeição das formas. Estudiosos de arte contemporânea reconhecem que Rafael foi um dos primeiros a infundir suas figuras de beleza idealizada com uma sensibilidade emocional, refletindo as complexidades da experiência humana. Ele, portanto, não apenas se preocupou com a representação fiel do corpo, mas com a forma como a figura humana poderia ser usada para expressar sentimentos profundos e nuances espirituais, o que torna suas obras ainda mais relevantes no estudo da arte contemporânea. Em um contexto globalizado, a obra de Rafael também ganha uma nova dimensão em suas interações com a arte de outras culturas. Sua capacidade de sintetizar elementos da arte clássica com a sensibilidade do Renascimento italiano abriu portas para interpretações interculturais de seu trabalho. As suas obras, inicialmente confinadas ao contexto europeu,
começaram a ser vistas sob a ótica de outras tradições artísticas, gerando debates e discussões sobre a universalidade de sua linguagem. A arte de Rafael foi apreciada por artistas não apenas na Europa, mas também em lugares como o Oriente Médio, a América Latina e o Extremo Oriente, onde a busca por um equilíbrio estético semelhante ao seu também se manifestou. Com a globalização do estudo da arte, as suas pinturas foram reinterpretadas por estudiosos em diferentes partes do mundo. Em algumas culturas, a representação da figura humana por Rafael foi vista como uma adaptação das tradições clássicas para um ideal mais próximo da espiritualidade universal, e não apenas das crenças e valores ocidentais. Isso ajudou a ampliar ainda mais a importância de sua obra, considerando-a como parte de um patrimônio cultural que transcende as fronteiras geográficas e temporais. A arte de Rafael foi absorvida e adaptada, tornando-se uma fonte de inspiração para artistas contemporâneos, cujas expressões artísticas agora refletem uma fusão de estilos e tradições que dialogam com as diversas influências que o mundo globalizado proporciona. Entretanto, o estudo de Rafael no século XXI também enfrenta desafios, especialmente com relação à preservação e restauração de suas obras. A pintura e o afresco, por serem materiais sensíveis, sofrem com o desgaste do tempo, a poluição e outros fatores ambientais. As técnicas de restauração, embora avançadas, também geram debates sobre a autenticidade das obras e a preservação de sua pureza original. Existe uma tensão constante entre a necessidade de restaurar as obras para preservar o legado de Rafael e a preocupação de que essas intervenções possam alterar a essência de suas criações. A questão da restauração digital, que permite reproduções mais fiéis dos trabalhos sem danificar o original, também levanta questões sobre o equilíbrio entre preservação e intervenção tecnológica. O debate sobre até que ponto a intervenção humana é legítima em obras de arte históricas como as de Rafael é uma questão central no estudo contemporâneo. A percepção pública da obra de Rafael também tem sido moldada pela era digital, com imagens de suas obras sendo amplamente distribuídas por meio de plataformas de mídia social, documentários e exposições virtuais. Isso ampliou o acesso à sua arte, permitindo que um público global possa contemplar e discutir suas pinturas e afrescos, mesmo sem visitar fisicamente os museus ou igrejas onde suas obras estão expostas. As redes sociais e os sites de arte propiciam uma interação mais imediata com suas obras, criando um espaço onde as pessoas podem compartilhar suas interpretações e ideias sobre o impacto da arte de Rafael em suas próprias vidas. Isso ampliou a democratização da arte e contribuiu para um entendimento mais amplo e diversificado sobre o mestre de Urbino. Finalmente, a importância de Rafael no século XXI não se limita à sua capacidade de ser admirado como um grande mestre do passado. Sua obra continua a oferecer lições sobre a busca por equilíbrio, harmonia e beleza, conceitos que permanecem essenciais para a compreensão da arte e da cultura. Sua capacidade de sintetizar diferentes influências culturais e filosóficas em uma arte que reflete a complexidade da experiência humana torna sua obra não apenas uma referência técnica, mas também um ponto de partida para reflexões profundas sobre a natureza da arte em si. O estudo de Rafael, portanto, continua a ser um campo fértil para a pesquisa e a inspiração, com novas gerações de artistas e estudiosos constantemente redescobrindo suas obras e interpretando-as sob novas luzes. A morte de Rafael Sanzio, ocorrida em 1520, aos 37 anos, interrompeu prematuramente a trajetória de um dos maiores gênios da história da arte, mas também selou sua posição como uma figura eterna. Sua obra, que abrange pintura, desenho e arquitetura, continuou a influenciar não apenas o Renascimento, mas todos os períodos seguintes da história da arte ocidental. Embora sua vida tenha sido curta, o impacto de seu trabalho foi tão profundo e duradouro que o nome de Rafael tornou-se sinônimo de perfeição artística, simbolizando a busca pela harmonia e pelo ideal clássico. O legado de Rafael, longe de ser apenas uma herança do passado, continua a viver de forma dinâmica e presente nas mais diversas áreas culturais. Em primeiro lugar, o legado de Rafael é mantido através da continuidade de sua obra em museus e coleções ao redor do mundo. Pinturas como a Escola de Atenas, Madonna Sistina, a Transfiguração e a Disputa do Sacramento continuam a ser algumas das mais admiradas e estudadas no campo da história da arte. Seus afrescos, em particular, como os da Stanza della Segnatura e da Stanza de Heliodoro, são exemplos de sua capacidade de síntese entre a tradição clássica e as novas ideias do Renascimento, sendo constantemente restaurados e conservados com o máximo cuidado para preservar os elementos que fazem de Rafael uma referência imortal.
A preservação de suas obras, além de garantir que as gerações futuras possam ter acesso à beleza de suas criações, também assegura que a influência de Rafael continue a ser sentida. Além disso, Rafael foi um dos principais responsáveis por consolidar a figura do artista renascentista como um pensador e intelectual. Seu trabalho não se limitava à produção artística pura, mas também envolvia aspectos filosóficos e científicos. Ele se apropria das lições da antiguidade para moldar uma nova visão do ser humano, combinando a estética do corpo com a espiritualidade da religião cristã. A maneira como Rafael fundiu essas duas esferas, criando uma arte de uma perfeição técnica ímpar e, ao mesmo tempo, impregnada de simbolismo e significado, fez dele um modelo para os artistas subsequentes. Ele se tornou o arquétipo do artista completo, aquele que transita entre as várias disciplinas e que é capaz de unir técnica, intelecto e espiritualidade. No contexto moderno, o legado de Rafael também se reflete no modo como sua arte continua a inspirar práticas contemporâneas. Muitos artistas atuais, de diversas correntes, se deparam com a obra de Rafael como um parâmetro de excelência. A busca por formas ideais e pela harmonia do corpo humano continua a ser um elemento central no trabalho de muitos pintores, escultores e arquitetos. Mesmo em um período de desconstrução e contestação das normas estéticas, Rafael permanece como uma figura central, porque sua arte simboliza a capacidade do ser humano de alcançar a perfeição através da técnica e do pensamento profundo. Ele não é apenas um exemplo do passado, é uma força viva que ainda orienta o trabalho criativo. Outro aspecto do legado de Rafael reside na maneira como ele ajudou a moldar a prática da restauração artística. Suas obras foram algumas das primeiras a serem restauradas em grande escala durante os séculos XVII e XVIII, o que estabeleceu precedentes para a preservação de obras-primas antigas. Sua capacidade de integrar a arte à arquitetura, como se observa nos afrescos no Vaticano, trouxe também uma nova compreensão do papel do artista como um agente transformador do espaço físico. Esse conceito de obra total, no qual as artes visuais, a arquitetura e o design se integram de maneira harmônica, tornou-se um modelo para a prática artística até o século XXI. A restauração de suas obras, além de preservar suas pinturas e afrescos, também preserva a visão integrada e a filosofia estética de Rafael, mostrando como um artista pode moldar o espaço de maneira atemporal. Não podemos também ignorar o impacto de Rafael na educação artística. Sua obra, especialmente suas técnicas de composição, uso da perspectiva e controle da luz, são constantemente estudadas nas escolas de arte ao redor do mundo. No currículo de muitos programas acadêmicos, a análise das obras de Rafael é fundamental, pois sua técnica tornou-se o paradigma para o ensino da pintura. Mais do que apenas um modelo de beleza, Rafael ensina os alunos de arte a observar e a representar o mundo de uma maneira que valoriza a precisão e a harmonia. Ele foi pioneiro na sistematização de métodos para representar a figura humana com clareza e profundidade, o que se tornou uma referência obrigatória no desenvolvimento das habilidades de qualquer pintor ou desenhista. Em sua época, a obra de Rafael foi um reflexo das mudanças culturais e intelectuais que aconteciam no Renascimento, sendo um ponto de convergência entre a arte e o pensamento humanista. Hoje, a sua obra continua a ser um elo entre diferentes épocas, culturas e filosofias. Sua capacidade de integrar o ideal clássico à realidade humana e espiritual fez com que sua arte fosse celebrada em diferentes contextos, sempre sendo relevante e capaz de dialogar com as questões contemporâneas. Rafael foi capaz de conectar a antiguidade clássica ao Renascimento de maneira que sua arte transcendesse o momento histórico em que foi criada. Seu trabalho, portanto, é um reflexo da universalidade da arte, que pode se adaptar e se renovar, mas nunca perde a sua essência. Esse sentido de atemporalidade também se reflete na recepção da arte de Rafael no mundo contemporâneo. Em uma época onde a arte contemporânea muitas vezes busca a desconstrução das tradições, Rafael ainda é admirado por sua busca incansável pela perfeição. Ele oferece uma alternativa a uma visão fragmentada da arte, fornecendo aos artistas contemporâneos um modelo de excelência técnica e equilíbrio estético. Além disso, em um contexto de aceleração tecnológica e de constante mudança, a busca pela perfeição, pela beleza ideal, pela harmonia, ainda ressoa de forma profunda no público moderno, que vê em Rafael um farol de qualidade imutável. A imortalidade de Rafael também se revela na maneira como suas obras inspiram não apenas artistas, mas também filósofos, sociólogos e historiadores da arte.
Sua obra continua sendo um campo fértil para a análise crítica, pois seus trabalhos oferecem uma vasta gama de significados e simbolismos. A análise de suas composições, a representação do corpo humano, o uso da luz e da cor, e sua abordagem ao tema religioso, continuam a gerar debates sobre a função da arte na sociedade e a relação entre estética e ética. Rafael não é apenas um ícone da arte, mas também um ponto de partida para discussões mais profundas sobre o papel da arte no mundo moderno. Sua figura também continua a inspirar a construção de novas formas de entendimento sobre o papel do artista na sociedade. Rafael, como um dos maiores artistas de todos os tempos, não apenas produziu obras que se tornaram patrimônios de valor inestimável, mas também ajudou a definir o que significa ser um grande mestre. Ele foi um artista que soube transformar o espaço e o tempo, dando uma nova vida à arte clássica, sem abandonar suas raízes. Essa capacidade de adaptação e inovação continua a ser uma lição valiosa para artistas e pensadores de todas as gerações. O legado de Rafael, mais do que a simples reverência a um mestre do passado, é um lembrete de que a arte tem o poder de transcender as barreiras do tempo e do espaço. Sua busca pela perfeição, pela beleza e pela harmonia continua a inspirar não apenas os artistas de hoje, mas também aqueles que buscam compreender o papel da arte na construção de um mundo mais belo, mais compreensivo e mais humano. O nome de Rafael, imortalizado por suas criações, permanecerá sempre presente no coração da arte ocidental, como um farol que ilumina os caminhos da criação artística e do pensamento cultural.